E aí pessoal, beleza? Aqui eu vou gravar a aula do Primus IFC, como eu havia prometido, e vai ser meio sem roteiro. Vou fazendo o que tiver que fazer, vou mostrando para vocês, vou tentar fazer um vídeo curto e que, sei lá, fique entre os 40 e 45 minutos aí. Se eu me empolgar muito, pode ser que chegue até 1 hora, mas eu vou tentar encurtar ao máximo. Uma coisa também que eu vou fazer, na verdade, não vai ser proposital, mas é assim, a ideia é que eu faça corrido, não faça cortes, não faça nenhuma edição, para poder realmente, assim, vocês conseguirem entender a linha de raciocínio e também eu não perder tempo com edição. Até porque esse vídeo, ele não é um vídeo que vá para um canal ou que ele tenha realmente alguma razão de ser. É mais para dar um apoio mesmo para quem não conseguiu fazer na hora da aula ou quem não conseguiu captar a informação, ter esse material adicional, certo? Ele vai estar disponível no YouTube, eu vou colocar lá e aí vocês podem acessar a qualquer momento, beleza? Então eu vou começar aqui, como os outros vídeos, até o do Alça Fácil. Esse vídeo vai ficar um pouco tosco, já vou avisando de antemão. Iluminação não é a melhor iluminação, o áudio talvez ele tenha um ruído de fundo, mas eu vou tentar minimizar isso de alguma forma. Beleza? Então, gente, como eu estava falando, né, o Primus ele parece muito até quando você abre o Word. Então, o que é que nós temos aqui? Do lado esquerdo temos aquele menu novo, abrir, fechar, que boa parte das ferramentas tem. Do lado direito tem toda uma parte de tutorial, informações e fórum. Mas o que interessa para a gente, na verdade, é mais esse miolo aqui. Ou seja, se a gente já tiver um arquivo, a gente pode clicar em abrir. Mas se a gente não tiver o arquivo, a gente vem aqui em criar documento. Cliquei em criar documento. Vou escolher um aqui da minha pasta. Vou escolher esse aqui do meio, que é aquele IFC que a gente pode aproveitar melhor, aquele GSA 2010. Então, ó, abrir. Bem, deu uma pequena pausa só para poder evitar aquele tempo de carregamento e o vídeo ficar curto. Então, acho que deu para perceber, né? Mas vamos lá, ele ainda está carregando aqui, mas agora eu acho que vai desenrolar. Mas, só relembrando, enquanto ele está carregando aqui, barra superior é mais uma barra realmente de navegação, onde a gente vai facilitar a nossa visualização do próprio orçamento. Nessa lateral esquerda aqui é como se fosse um navegador e onde a gente pode fazer toda uma manipulação do modelo, não manipulação para alterar, mas manipulação no intuito de você fazer pré-definições, criar critérios e subcritérios antecipando o orçamento. Então, tanto que tem a parte de entidade, grupo de seleção, então você pode aqui já antecipar nessa área aqui, assim como tem a EAP também. Então, quando a gente abre pela primeira vez um orçamento, e a gente vai fazer a primeira vez esse orçamento aqui em cima de um modelo que a gente nunca trabalhou, então a primeira coisa que a gente faz é, como todo documento que a gente tem, né? Vamos primeiro salvar. Então eu vou salvar aqui, vou botar aqui aula, vou botar aula 3, só para ficar salvo. Pronto, então vamos lá. Como eu estava falando, né, esse ambiente aqui lateral é onde a gente vê cada uma dessas peças. Então o que é que eu peço para vocês? Vai começar a orçar e vai ser pelo Primus IFC, então clique em cada uma delas. Quando você clica, ó, veja, eu cliquei nesse primeiro, então, opa, já sei que esse aqui são as vigas. Deixa eu até reduzir isso aqui, ó. Você pode clicar aqui para reduzir. Então veja que aqui, ó, eu já sei que aqui é das vigas. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, colunas. Opa, já está aparecendo aqui as colunas. Parede cortina. Então parede cortina você fica procurando aqui, poxa, mas onde é que está essa parede cortina? Não está conseguindo ver? É só vir aqui na parte de visualização, onde eu estou passando o mouse aqui, clica em apenas selecionado e ele vai aparecer. Deveria aparecer, né? Não sei porque esse parede cortina não está aparecendo, mas eu vou clicar em uma, pelo menos, e apenas selecionado. Também não está aparecendo.
Enfim, isso deve ser um elemento fantasma aí que alguém colocou. Mas vamos lá. Então, ó, IFC portas, IFC DO. Então, ó, veja que quando a gente clica nele aparece todas as portas. E assim vai. Então é interessante que a gente, antes de começar a orçar, a gente já vai vendo o que é cada um desses IFCs, porque vai ser importante na hora da gente fazer a vinculação com o orçamento, na hora de fazer os filtros, na hora de fazer os subcritérios. Então, cada vez que a gente clica no desse, vai ficar mais fácil de poder entender, certo? Vamos lá. Então, digamos que eu passei aqui, cliquei em quase todos, entendi como é que é o projeto e tudo. Então, daí eu já tenho um bom caminho para seguir. Então, vou voltar aqui a minha tela, a minha parte lateral. E lembrem-se que toda vez que a gente clica no item aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui em uma das bacias sanitárias. O que acontece? Eu estou aqui dentro da família bacias sanitárias e eu só vou clicar em uma. Quando eu clico em uma, essa uma ela fica destacada de vermelho e os outros ficam da cor da família, do tipo que foi modelado. Então, por exemplo, isso aqui deve ser verde, ou até o programa mesmo ele marca de cores diferentes. Mas o que eu quero dizer ele deixa em vermelho aquilo que ele está destacado, aquilo que está selecionado. Então, se eu for selecionar mais, ó, tá vendo que ele vai deixando vermelho os demais que eu vou marcando. Então, é só uma forma de você entender o que é cada um desses, assim, como é que ele está destacado dentro do modelo. Se você clicar em cima de algum elemento e você clicar aqui na aba, aí eu estou passando agora o mouse nesse outro lado, do lado direito, você clicar em propriedades, você vai ver tudo relacionado a esse elemento. Então você vai ver onde ele está localizado. Então aqui, ó, veja que tem FC Building, Story, e no caso ele está dizendo que ele está no nível, isso aqui é como se fosse um nível, ele está no nível térreo. Então aí a gente vai vendo aqui, ó, classe é esse aqui, ó, de cima. O tipo, o nome ou o tipo seria bacia sanitária. E aí ele vai dizendo, olha, as coordenadas desse elemento, representação geométrica, camadas, propriedades, dados da identidade. Então, lembrando, gente, que quando você está fazendo o teu modelo, quanto mais parâmetros você bota, veja que quando você chega nos dados da identidade ou chega em outros, isso aí é uma informação que nos atende, nos ajuda. Então, digamos, se eu tivesse 3 tipos de bacia diferentes, se eu tivesse 3 tipos de bacia diferentes, e aí você fosse, digamos assim, dividisse por marca e modelo, o que é que ia acontecer? Eu poderia, de repente, só filtrar aquela marca, aquele modelo. E aí eu poderia fazer 3 filtros, de 3 seleções, né, filtros de seleção, para que na hora que eu fosse orçar, eu pudesse orçar os 3 tipos e não tivesse que sair procurando por um. Então, é interessante, sim, criem parâmetros que tenham informações que, lembrando, mesmo que seja um parâmetro do tipo marca, fabricante, modelo, e algumas pessoas digam, não pode ir para obra pública. Pode, desde que você considere um equivalente técnico, desde que você coloque no orçamento que existe um equivalente técnico. Então, sim, pode. Agora também você tem que especificar aquilo que você saiba que existe um equivalente técnico. Não é só dizer o equivalente técnico, tem que ter certeza que existe um equivalente técnico para isso. Então vamos lá. Então já mostrei aqui a parte de propriedades, já mostrei esses campos aqui na lateral esquerda. Então agora a gente vai direto para o orçamento. Apesar de ter 2 abas aqui, medições e orçamento, a gente vai na aba medições. Na aba medições, quando a gente vai iniciar um orçamento, a gente pode tanto começar por medições, eu até me antecipei na verdade, tanto a gente pode começar com medições, incluindo as bases de dados que a gente vai trabalhar, seja ela SINAP, seja ela uma base própria, seja ela enfim, qualquer base de dados que você tiver disponível no formato DCF. Então, tem essa base de dados, pode utilizar sem problema nenhum. Aí eu disse que me antecipei porque normalmente eu começo o orçamento pela aba de orçamento. Então, vamos aqui na aba de orçamento.
Quando eu venho na aba de orçamento, aí eu venho na aba dados gerais. Então, ó, nessa parte onde eu estou passando o mouse aqui, dados gerais, vai abrir uma tela onde eu vou fazer todo o cadastramento dessa obra. Então, ó, e nessa tela aqui a gente consegue cadastrar a nossa obra, a gente inclui as informações da nossa obra. Então, por exemplo, eu posso colocar meu nome como operador ou como responsável. Então eu vou botar aqui Vilbert Vasconcelos. Posso botar aqui, por exemplo, município de Recife, estado de Pernambuco, porque essas são as informações que vão ficar dentro do nosso orçamento. Quando a gente for imprimir, a gente for demonstrar esse nosso orçamento, ele vai ficar no corpo dele. Então a gente aqui pode, por exemplo, botar construção de edifício multifamiliar tipo Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então aqui seria o nome do nosso, o objeto do nosso orçamento. Então a gente pode, cliente, empresa, enfim, a gente pode fazer um monte de informação. Mas lembrando que essa é a primeira opção, que quando a gente clica em dados gerais ela abre, mas veja que aqui, vou até dar um zoom, veja que aqui eu tenho dados gerais, eu tenho um EAP e configurações. Então, nessa mesma aba aqui, eu tenho tudo isso. Eu tenho essas três informações aqui. Então, preenchido dados gerais, aí você vai para EAP. Quando você vai em EAP, normalmente ela tem uma breve explicação aqui, sempre vai aparecer nessa breve explicação, mas aí você deve clicar no EAP que tem logo abaixo. Clicando no EAP que tem logo abaixo, ele vai te permitir você criar a tua EAP. E tua EAP ela pode ter níveis e subníveis, sem problema nenhum, como qualquer EAP. Se você fosse fazendo um projeto seria assim, e qualquer outro programa seria assim também. Então não tem dificuldade nenhuma. Então você vem aqui, em cima do primeiro, ele sempre deixa o primeiro item já. Então você clica aqui, eu vou colocar aqui serviços iniciais. Quando eu estou na aula, normalmente eu digo, olha, se tiver dificuldade, vai lá, pega a norma 12721 e aí você faz essa sequência. Então pode fazer sem problema nenhum, seguindo a sequência ou uma sequência sua. Normalmente eu uso uma sequência minha que é em parte parecida com a da norma, mas aí fiquem bem à vontade para vocês escolherem o melhor método de criar. Então vamos lá, eu vou incluir aqui, nesse caso, para incluir mais um, é só apertar no mais. Aí ele diz inserir, adicionar e colocar filho. Inserir é quando você já tem uma relação e você quer botar uma no meio. Adicionar é para você colocar uma logo abaixo. Como eu ainda estou criando a minha, então eu vou botar aqui só adicionar. Então eu vou vir aqui, movimentação de terra, e ele vai auto-itemizando. Novamente adicionar, vou botar aqui fundações. O próximo vou botar aqui superestrutura. E provavelmente eu posso ter até colocado nomes diferentes, ordens diferentes na hora da aula, mas isso pouco importa. Nesse caso a gente está fazendo exercício, então não tem nenhuma importância, mas na hora da prática aí a gente realmente segue alguma regra já pré-estabelece. Então vou continuar aqui fazendo a inserção. Bem, inserido todos esses, o que é que eu vou fazer agora? Eu inseri revestimentos e louças aqui, eu vou botar granito entre eles. Então eu vou pegar aqui e eu posso vir aqui em adicionar e aí eu boto inserir. Então quando eu boto inserir e eu boto no último, aí ele vai incluir um em cima. Então, por exemplo, eu vou botar aqui marcenaria / serralharia. Então pronto, minha EAP está pronta. Mas deixa eu antes criar até um sub-item só para poder ficar fechado o exemplo. Então eu posso vir aqui em cima de marcenaria, clico aqui,
colocar filho, ele já faz um nível diferente. Então eu vou botar aqui que o primeiro é marcenaria e o meu segundo aqui, se eu botar adicionar e não colocar filho, veja o que acontece. Ele vai continuar na mesma sequência. Então aí eu coloco serralharia. Então tenha muito cuidado na hora de fazer a inclusão para não incluir de novo, colocar filho só porque está dentro de marcenaria. Então, para evitar que fique feita uma cascata. Não é isso que a gente quer. Certo? Então, inseridos, terminei a minha EAP. Posso vir aqui em configurações também. E aí eu posso configurar toda a saída, questão de assinatura, configuração de impressão, configurações avançadas. Então, isso aqui é uma coisa mais na parte de saída do produto. Então, eu não vou mexer nisso para não tirar muito o foco do que a gente vai fazer agora, certo? Então, ó, se eu fechar aqui, já está ok, ela já foi guardada essa informação, ela já está dentro do próprio arquivo. E aí o que a gente faz? Vamos dar uma salvada aqui, só para garantir. Opa, botei salvar como sem querer. Vou dar uma salvada só para garantir que essa minha EAP ela não vai, digamos, se faltar energia, se parar de funcionar, travar aqui, eu não vou perder minha EAP. Como é que eu confiro a EAP que eu fiz? Eu venho aqui, ó, no canto inferior esquerdo e clico aqui em EAP. Veja que, notem aqui que, ó, em EAP aqui, ele está com entre parênteses 11. Então ele está dizendo que eu tenho aqui 10 níveis, mas que dentro dos 10 níveis eu tenho também 2 aqui. Na verdade ele até deve estar contando com esse não assinado aqui, eu acho que talvez seja isso, enfim. Mas ele está do lado de fora, ele já está dizendo que são 10 níveis. São 11 níveis, desculpa. Então vamos lá, EAP pronta, orçamento cadastrado, vamos aqui na parte de medições. Então, na parte de medições, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cadastrar, a gente vai incluir o banco de dados que a gente quer trabalhar nesse orçamento. Então, eu venho, clico nesse mais. Em alguns computadores pode ser que ele demore a abrir, em outros ele trave, mas ele vai, na verdade, ele está dando uma localizada na pasta que ele vai abrir. Então, ó, clico aqui. Então, quando eu clico, o que é que ele faz? Ele, como eu disse, né? Ele vai pensar um pouco e ele vai abrir essa tela aqui. Para o nosso exemplo, eu vou abrir duas. Eu vou abrir essa, que é a opção default dele. Mas lembrando, a gente pode colocar qualquer uma aqui dentro. Pode fazer uma e colocar aqui dentro. Então eu vou pegar só esse exemplo de listagem aqui e aceitar. E aí ele vai carregar. E aí, no caso carregado, a gente pode já fazer o orçamento a partir dele. Sendo que, para mim, é muito pouco. Eu preciso de mais fontes de pesquisa. Então, eu venho aqui, ó, bem no cantinho aqui, deixa eu ver se o zoom pega, pronto. Aqui, ó, tem um mais, um X e uma seta para baixo. Nesse mais aqui, eu posso dizer, olha, eu estou querendo incluir uma nova tabela, um novo sistema de referência, ou nova tabela mesmo. Então, quando você clica aqui, a gente tem a opção de, por exemplo, pegar dentro do computador ou pegar na internet. Nesse caso, como eu não tenho essa listagem baixada para o computador, eu vou cancelar aqui e aí eu vou pegar da internet, que é esse terceiro botão da esquerda para a direita. Então, eu venho aqui, ó, nesse aqui, que tem um globo e um papelzinho, e clico nele. Esse demora também, porque ele, no caso, vai acessar o servidor da ACA aqui no Brasil. Vai aparecer essa mensagem aqui para mim, perguntando se eu desejo substituir, mas como essa aqui está em branco, aí eu digo sim, desejo substituir, desejo continuar. E aí ele vai começar a acessar a fonte da internet. Bem, tela aberta, depois que você clica lá, e aí ele vai mostrar aqui o servidor. Então eu venho aqui, ó, Primus International Server, clico aqui no mais, ele vem para Brasil, ele depois, quando a gente clica novamente, aí ele vem aqui as opções de fonte que ele tem. Então ele tem SINAP, que é nacional, tem DENIT, que é nacional também, e aí ele tem de vários estados aqui, não tem todos os estados, até porque
Realmente tem estados que não publicam as suas ou não disponibilizam, e até para poder a ACA colocar e ficar atualizando requer um certo trabalho. Então provavelmente ainda devem estar se organizando nesse sentido. Mas isso é comum da maioria das fontes. Então provavelmente você vai ter que arrumar um meio para você criar uma tabela sua, um sistema seu, para todas as vezes que você for precisar, você daí já carregar diretamente. Mas vamos lá. Então eu vou usar aqui como exemplo Sinap Pernambuco, e aí eu tenho a opção aqui já disponível de julho de 2020. Então tem com desoneração e sem desoneração. Eu vou escolher sem desoneração, e aí quando eu clico em aceitar, logo na sequência vem isso aqui como se fosse um termo de uso do serviço. Então aquele termo de uso que a gente nunca lê, seja no Facebook, seja em qualquer coisa, Twitter, enfim, é o termo de uso que a gente nunca lê. Então a gente bota aqui aceitar, e aí a tabela do Sinap vai ser toda baixada para o nosso orçamento, e aí ela vai ser carregada aqui em mais uma dessas abas aqui de medição. Então, isso feito, o que é que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a trabalhar no orçamento. E existem várias formas de a gente trabalhar no orçamento. Eu posso trabalhar selecionando diretamente no modelo, ou eu posso fazer filtros que podem facilitar a minha vida, ou eu posso fazer grupo de seleção. Então fica ao critério de cada um. Cada um é que escolhe a melhor forma de trabalhar. E eu também não gosto de estabelecer, não, esse é o jeito melhor, ou esse é o jeito pior. Não. Cada um é que sabe a forma que acha mais interessante trabalhar. Então eu não vou ditar regras. Então eu vou mostrar que eu trabalho, e aí fico à disposição se alguém quiser. Olha, Gilberto, normalmente eu faço isso, isso e isso, para poder a gente discutir e a gente saber entender como é o outro aspecto, até para poder a outra forma de trabalhar, até para que eu possa, digamos assim, melhorar o meu processo e você melhorar o seu processo também. Então, fez isso aí, achou uma maneira melhor de fazer, sem problema nenhum. Até me informa, porque eu vou querer aprender também. Então vamos lá. Eu venho aqui, voltando nessa lateral, posso até ocultar essa um pouco aqui. Eu posso fazer o seguinte: eu posso começar a fazer filtros e depois começar a puxar para o orçamento, ou eu posso fazer um filtro e vincular ao serviço. Puxo um filtro, vinculo ao serviço. Então vou começar aqui com filtros. Cliquei em filtros aqui. Aqui em cima, eu venho aqui em adicionar novo filtro, aqui bem no cantinho. Clico aqui em adicionar novo filtro, e aí eu posso botar o nome que eu quiser. Então vou botar aqui, como eu já estudei esse modelo, eu tenho paredes de 9 e paredes de 14. Então vou botar aqui parede de 9. Então vou clicar aqui em aceitar, e ele já abre para eu poder dizer o que é que eu preciso ter dentro do filtro. Nesse primeiro aqui eu venho com a entidade. Então o que é que eu deveria ter feito antes de começar a criar os filtros? Olhar onde cada um foi criado, qual a categoria que cada um foi criado, qual critério, baseado em que critério a gente tem que fazer. Então eu clico aqui, e eu já sei que as paredes elas estão em IFC Wall Standard Case. Mas, como eu disse, a gente primeiro tem que clicar em cima da parede, ver em qual família, de qual família ele pertence, para a gente poder fazer essa vinculação. Então eu clico aqui, dou um OK, e aqui na parte de condição é onde a gente vai realizar o nosso filtro. Então aqui primeiro eu só estou dizendo, olha, em vez de você procurar no modelo todo, procura só nesse filtro aqui, nessa família aqui. Beleza, estabeleci a família, vou aqui, todas as entidades, clico nos 3 pontinhos, e aqui é onde a gente tem todas as informações referentes a essa família que a gente pode trabalhar no modelo. Então, aqui eu tenho base de quantidades, construção, cotas, dados gerais, dados da identidade, estrutural. Então, assim, dependendo de como foi modelado, eu posso, por exemplo, fazer um filtro de fase. Fase 1, fase 2, fase 3, ou fase de construção, demolição, não importa. Então aí dá para a gente fazer dessa forma assim. A gente pode fazer, por exemplo, se no modelo a pessoa
colocou o nome lá, parede de 14, parede de 19, a gente pode fazer um filtro pela família. Ou de repente a gente foi, abriu o elemento que a gente quer orçar e a gente viu que ele tem 5 camadas. E a camada do meio é relativa à alvenaria. Então eu posso escolher o melhor método que eu achar. Então eu posso fazer 2 aqui para poder facilitar realmente o entendimento. Então eu vou fazer o primeiro pelas camadas. Então quando eu venho aqui, ó, IFC Material Layer, eu vejo que ele tem, ó, esse aqui sem número, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, essa minha parede tem 5 layers. Mas digamos que na hora que eu estou estudando o projeto, eu fui lá, abri e vi que essa parede ela tem 5 camadas. Então eu posso ir na camada 3, que é a camada do meio, e procurar qual o material que está sendo utilizado. Então tanto o material como o nome que foi dado a essa camada intermediária. Então eu venho aqui, ó, clico em nome. Quando eu clico em nome, aí ele diz a primeira coisa, o operador dessa coluna aqui, ele está dizendo que por enquanto tem nenhum. Então, como eu quero botar igual a uma sentença, então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar, ó, igual a, e aí eu posso procurar aqui quais são as opções. Ele aqui bota bloco de 9 e bloco de 14. Então eu posso botar igual a, clicando em cima, simplesmente, ou eu poderia botar 9 centímetros também. Só cuidado quando for digitar, porque se você botar um espaço a mais, ou um espaço a menos, ou fizer qualquer coisa diferente de como está que foi criado no modelo, ele não vai encontrar nada, porque no caso você está dizendo que é igual, mas a informação é diferente. Então nesse caso aqui, cliquei e posso já confirmar o filtro que eu criei. Aqui no final, arquivo IFC é quando a gente inclui vários arquivos IFC. A gente adiciona vários arquivos no modelo. Então, por exemplo, eu tenho um modelo de arquitetura, de repente eu adiciono de estrutura, de instalações, e aí quando eu saio adicionando eles, eu posso fazer o filtro por arquivo, ou por todos, ou por arquivo. Então eu venho aqui, como eu só tenho um carregado, cliquei aqui, e aí eu boto fechar. Quando eu boto fechar, ele já traz aqui para mim o resultado de 80 unidades. Gente, eu fiz isso aqui sabendo que a camada do meio é a camada da parede. E aí, voltando, né? Para não ficar muito vago isso que eu estou falando, eu vou clicar numa parede aqui qualquer, cliquei nessa aqui em cima, e venho aqui em propriedades. Quando eu venho em propriedades, ó, olha como é que eu descobri essa informação. Eu fui descendo aqui, e aí chegou na questão do IFC material. E aí veja aqui, ó, o nome aqui ele tem pintura, latex, nesse outro ele tem embolso, e naquele 3, que foi onde a gente fez o filtro, ele tem alvenaria. Então veja que por aqui eu já sabia que qualquer parede que tivesse essa forma de apresentação, ela estaria aqui no meio. Então já nesse sentido dá para mim. Porém eu acho meio arriscado, porque por exemplo, se eu fizer em umas paredes eu fizer 3 camadas de um lado, 2 do outro, eu fizer, sei lá, 5 e nada do outro, então esse meu miolo, essa parede do meio, ela vai mudando de posição. Então é meio, como eu estudei esse modelo, eu posso fazer assim porque eu entendi o modelo dessa forma, mas é meio arriscado. Então veja que nesse ponto aí a gente fica na mão de quem modelou. Uma outra forma também que tem, e aí eu vou alterar esse filtro aqui só para vocês entenderem, é o seguinte: eu vou clicar aqui no filtro, vou clicar aqui, ó, tenho como editar esse filtro, edição aqui em cima do lápis, e clico nele. Quando eu clico nele, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, clico nos 3 pontinhos na parte de condição. Então esse filtro aqui que eu fiz, eu posso simplesmente tirar, boto aqui nenhum, aí ele deixa de existir. Então eu posso vir aqui, ó, pela família, aí eu tenho aqui, ó, outros, eu venho em outros, venho aqui, ó, tem família, família tipo, categoria. Então eu clico aqui em tipo e eu boto, ó, tipo igual, novamente, o mesmo operador que eu vou utilizar, e as opções agora ele aparece de 14, 14, 14, 14 e 9. Então se eu fizer por aqui, também dá certo. Por quê? Porque nesse caso
só tem uma parede nova, não teria problema nenhum. Dou um OK aqui, veja que eu ainda permaneço com 80 paredes. Vamos ao novo problema. Mas digamos que quem modelou não saiu criando as paredes, ou enfim, cada tipo de parede para diferenciar a sua utilização dentro do modelo. Pode ter colocado parede 1, parede 2, parede 3, enfim, e a gente não conseguir identificar. A gente também pode fazer esse filtro por material. Então eu posso clicar aqui, vir novamente nos 3 pontos, e aí eu vou procurar qual o material utilizado. Sendo que, às vezes é muito complicado você procurar materiais numa relação desse tamanho. Então o que é que você digita? Você pode fazer aqui, vir na busca, material, cliquei aqui, aí ele tem aqui, materiais e acabamentos, cadê? Deixa eu voltar aqui, materiais e acabamentos, clico aqui, boto igual, posso clicar aqui, ele, nesse caso aqui, ele não está, ele está trazendo a palavra, digamos assim, a forma que foi detalhada dentro do modelo, ou seja, se lá na parede a gente botou o nome alvenaria de bloco, por isso que ele aparece com essa escrita, dessa forma. Então, clico aqui, também dá o mesmo resultado. Então veja que eu tenho várias e várias formas de fazer isso. E para cada forma dessa, é interessante que se você tiver dúvidas entre elas, faça duas. Faça uma de um jeito que você acha que é mais confiável, depois faça outra, compare, se for o caso, como eu gosto de fazer. Clique em cima dela, coloque apenas os selecionados para poder você ver se as duas estão mostrando a mesma coisa, ou se uma mostra mais, se a outra mostra menos. E aí você verificar o que é que tem a mais da outra para poder daí sim você definir qual é a mais assertiva. Então, orçamento, ele vai necessitar muito de você fazer esses testes, não é simplesmente chegar e vincular, não é uma coisa direta, não é uma coisa imediata. Então, é por isso que é importante você ter esse trabalho um pouco mais detalhado. Então, gente, eu fiz um filtro aqui só para mostrar como é que a gente faz por filtro. Você também pode fazer por grupo de seleção. E aí, por grupo de seleção, o que é que a gente pode fazer? Por filtro, a gente viu que a gente começou a procurar pelas características. Porém, por grupo de seleção, ele é um pouquinho diferente. Algumas pessoas acham até mais fácil, outras não. Mas, bem, isso vai de cada operador, cada pessoa ver a forma mais interessante de fazer. Então, como é que funciona essa questão do grupo de seleção? Então, venho aqui, não preciso clicar em nada. O grupo de seleção aqui, apesar de estar aberto, a gente ainda não vai utilizar ele, mas a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, olha, eu quero pegar aqui, vamos pegar aqui esquadrias. Então, eu vou pegar aqui, clico nessa esquadria aqui, vou clicar, seguro o Shift e clico em cima dessa outra, vou selecionar, clicar o Shift e seguro essa outra. Bem, e aí eu selecionei 3 elementos, porque eu queria, porque eu achava que eles dava para alçar junto, e eu não queria alçar nenhum restante, assim, não queria alçar o restante do projeto, só queria essas 3 esquadrias em especial. E eu posso fazer o seguinte, selecionei as 3, clico com o botão invertido e venho aqui embaixo, aí eu tenho adicionar o grupo da seleção, criar um grupo de seleção, porque ainda não existe nenhum. Se existisse um, eu já poderia escolher dentro de uma lista e mandar para lá. Mas como eu não tenho ainda, eu venho aqui criar grupo de seleção, vou botar aqui esquadria, apartamento, eu vou chamar de 501. Esquadria apartamento 501, aceitar. Então eu já, aqui eu fiz um grupo que quando eu for orçar, eu posso pegar e puxar esse grupo para cá. Então veja que na hora que você quiser fazer um orçamento, só pegar alguns elementos e agrupá-los para poder você fazer essa quantificação, não tem problema nenhum. Você pode fazer realmente essa forma de orçar. Bem, então já mostrei 2 formas de você agrupar os itens, os elementos, e agora a gente vai para a parte do orçamento. Então, clico aqui em orçamento, venho aqui, e aqui embaixo tem 3 abas, tem a aba de complemento,
completo, né? Seleção e tabelas de preço. Eu não vou utilizar ainda elas, mas entrei no item errado. Vamos lá para medição, desculpa. Então, na parte de medição, eu escolho aqui a aba mais adequada, ou a listagem que eu já tenho no computador, ou a listagem do próprio Sinap. E aí eu começo a procurar os serviços que eu vou poder vincular, vou começar a vincular ou com o meu filtro, ou com o meu grupo, ou simplesmente que eu vou escolher aqui na planta, no projeto. Ou clico na entidade. Então vocês vão ver, eu vou fazer 3 exemplos aqui e dá para poder entender qual a diferença entre eles. E isso, gente, a gente faz para todo o projeto. E a gente pode mesclar metodologias, não tem problema nenhum. O importante é que você chegue ao resultado final e você consiga orçar tudo. Então vamos lá, deixa eu ver se eu tenho os códigos aqui, só um minuto. Bem, aí qual artifício que eu uso? Normalmente eu deixo uma tabela aqui aberta do lado do Sinap, por exemplo, para poder facilitar a minha pesquisa, porque muitas vezes a pesquisa daqui ela não fica muito automática. Então a gente realmente é interessante ter um apoio externo aqui para poder facilitar nossa vida. E aí eu achei o código 90778 do Sinap. Opa, 90778. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não. 98778. Também não. 94295. Também não. Isso, gente, acontece normalmente quando você está fazendo uma coisa, vamos dizer, ao vivo, mas só um minutinho. Deixa eu pegar o código aqui. Pronto, encontrei o código, vamos lá. É o 89044. Mas, gente, eu não estou dizendo para você não pesquisar. Você pode pesquisar. Eu só acho mais prático quando a gente joga um código, a gente já joga um termo já certo, que a gente sabe que vai encontrar na tabela. Porque, veja só, a gente tem que entender que o tempo do orçamentista é muito curto. Então, cada vez que a gente arruma um jeito de facilitar a nossa vida, de reduzir o tempo, então, eu normalmente sugiro isso. Então, eu encontrei aqui o item, né? Parede de 9. Aí eu clico em cima do item da planilha, da tabela, na verdade, puxo aqui para baixo. Quando eu puxo aqui para baixo, aí ele já vai e abre essa tela aqui. Nessa tela é onde eu vou começar a vincular as quantidades. Por enquanto eu só vinculei ao serviço, agora vou vincular a quantidade. Como eu criei um filtro para isso, então o que eu faço? Eu clico em cima do filtro e ele automaticamente já inclui aqui. Então, ó, ele inclui, já bota aqui a seleção automática e como eu tenho aqui 80 itens, ele já aparece aqui também 80 itens desse elemento. Gente, vocês têm ainda a possibilidade de fazer mais filtros, ou seja, tem um filtro aqui que você já fez, mas se você quiser aqui, ó, no próprio corpo dessa área aqui, você pode criar outros filtros. Você pode criar filtros, por exemplo, de andar, de, sei lá, de material de revestimento, de um dos lados, enfim, você tem várias coisas que você ainda pode filtrar mais. Então aqui ele dá essa oportunidade, mas qual é a forma que ele dá essa oportunidade? Por exemplo, aqui eu só peguei parede 14, então fica fácil, porque todas elas são iguais, mas digamos que eu tivesse feito a de 14, não a de 9. Essa é a de 9, digamos que eu tivesse pego a de 14. Então, pegando a de 14, eu poderia fazer, por exemplo, a seleção de paredes que são com pintura e pintura, ou paredes com até 6 metros quadrados. Então, veja que eu faria um filtro dentro do filtro. E isso muita gente faz, acaba tendo a necessidade de fazer. Mas vamos lá. Então, feita essa seleção, eu vou botar aqui, ó, próximo. Depois que eu boto o próximo, eu posso fazer o seguinte, eu posso editar o nome da regra aqui. Então eu vou botar aqui parede de 9 centímetros. A descrição, isso aqui que eu vou escrever agora, é o que vai ficar na nossa memória de quantidades. Então eu vou botar aqui parede de 9 centímetros. E aí eu posso botar aqui ID, que é o número de identificação desse elemento,
dois pontos, e aí eu clico nesse lápis. Quando eu clico nesse lápis aqui, ele abre para mim várias opções de operadores. Então, quando eu venho aqui, ele já vem automaticamente para o operador ID. Então, eu posso simplesmente clicar aqui no operador ID. Ou eu dou dois cliques e ele vem aqui para cima, ou eu venho aqui, ó, nessa caixinha meio alaranjada, meio amarelada, clico nele, aí ele vai e faz a inclusão. Então eu venho aqui, posso clicar fora, ele já está fazendo a memória considerando o ID. Eu venho aqui na parte de P iguais, como eu sei que já existe para essas paredes, já existe um local onde eu posso tirar a área dessa parede, então eu já vou direto. Então eu clico aqui, eu não preciso fazer fórmula, não preciso fazer nada. Então eu clico aqui, ele dá essa opção aqui de base de quantidades que seria correta, mas por algum motivo esse arquivo, esse IFC que foi gerado, ele não traz aqui, na verdade ele traz em cotas. Então, mais uma vez, é sempre importante você, quando estiver fazendo esse trabalho, verificar se ele está sendo coerente com a realidade ou não. Então cliquei em cotas aqui, daí eu clico aqui em áreas e eu clico aqui em inserir. No momento que eu clico em inserir, ele já está contando dentro do meu orçamento. Vou clicar aqui fora, posso clicar em outra área aqui, aí ele já vem aqui para cima e já quantifica esse material. Já está quantificando, já está botando no total, e aí a gente vai fazer o seguinte: a última coisa que falta fazer com relação a esse item é aqui embaixo. É a gente descer e dizer em que local eu quero que seja inserido no meu orçamento, dentro da EAP. Então, quando eu clico aqui em modificar, venho aqui, ele abre, ó, a EAP, e eu venho aqui, como é alvenaria, clico aqui em alvenaria. Quando eu clico em alvenaria e boto aceitar, ele automaticamente já está dentro da minha EAP. Então eu boto finalizar, e com isso a minha parede ela está incluída dentro do meu orçamento. Aqui, veja que quando a gente puxou e já fez essa vinculação, aqui embaixo não tinha nada, agora já tem um item. Veja aqui, ó, a composição, aqui em cima, aqui ele está dizendo que tem, ó, 80 elementos, e ele já está como se fosse uma espécie de resumo. Ele bota, ó, a quantidade, a medição, e ele bota o custo unitário dessa parede e o custo total. Então aqui a gente, ó, ainda pode ver onde está cada uma delas. Então, por exemplo, se eu de repente eu clicar aqui nela, deixa eu ver aqui se vai aparecer. Não, ela não está aparecendo somente no selecionado não. Mas normalmente, se eu quiser, por exemplo, excluir qualquer uma delas, eu posso vir aqui também fazer exclusão. Mas enfim, a gente pode fazer um monte de coisas baseado nesse trabalho que nós tivemos agora. Vamos vir aqui na aba de orçamento. Quando a gente vem na aba de orçamento, veja que aqui ele, ó, tá com aquela memória que a gente falou. Tá vendo aqui, ó, o nome que a gente escreveu lá, o ID, aqui a área que foi extraída diretamente deles. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer uma área do tipo base vezes altura, aí ia aparecer aqui comprimento, e na parte de altura ou largura, e na parte de altura a altura da parede, para poder compor essa memória. Então, de qualquer jeito daria certo. Basta a gente, nesse caso, fazer, digamos assim, da forma que a gente mais achar melhor, achar mais coerente. Então, aqui está a parte de completo. Eu venho aqui na parte de seleção. Ele vai pensar um pouquinho ainda. Essa parte de seleção é a parte que a gente faz, pode ir montando e pode ir ajustando parte do nosso orçamento. E aqui a tabela de preço é tudo aquilo que a gente fizer a vinculação. Então a gente vinculou, ele vai vir para cá a tabela de preço. Então, todo material, mão de obra, composições auxiliares, tudo que tiver relacionado ao orçamento que a gente fez, vai estar aqui tudo junto. Então, é como se fosse uma listagem de preço, como se a gente estivesse fazendo uma listagem de composição e uma listagem de preço. Isso aqui, na verdade, ela é orientativa, ela não tem
uma finalidade, até ainda não vi uma finalidade para essa aba aqui ainda, certo? Então essa é a forma, digamos, de você fazer através de filtro. A de grupo de seleção também é muito similar, a gente pode fazer dessa forma, mas eu vou pegar um outro elemento clicando diretamente ou em entidade ou na própria planta. Então eu vou vir aqui, vou trazer para cá e agora eu vou incluir um novo serviço, que esse novo serviço é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é esse aqui, é o 93563. Não, esse aqui, deixa eu ver outro aqui. Vou pegar um de bacia sanitária. Então o item aqui, eu vou para o item 86931, bacia sanitária. Então eu vou clicar nela, puxar aqui para baixo. E aí quando eu clico aqui para baixo, ele também vai abrir novamente aqui. Sendo que dessa vez eu não tenho nenhum filtro para poder fazer a parte de bacia. Eu posso vir aqui em entidade. E aí quando eu venho em entidade, eu posso pegar, fazer o seguinte. Venho aqui, fecho. E eu tenho aqui, ó, IFC Terminal Flow. Eu posso, Flow Terminal, né? Então eu posso vir aqui, colocar apenas selecionado. E aí, eu como selecionei a entidade, ele conta aqui que foram selecionados 160 itens. Mas 160 itens é tudo. Então eu só quero bacia sanitária. Então quando eu clico na bacia sanitária, aí ele já muda de figura. Ele, em vez de dizer 160, ele vai dizer, olha, você selecionou apenas um. E ao selecionar apenas um, ele vai entender que eu selecionei um e ele só encontrou um. O que vai acontecer é, se eu quiser incluir todas as bacias sanitárias, eu tenho duas formas. Eu tenho uma forma de pegar todas as bacias e selecionar, ou clico no primeiro e clico na última bacia e seguro no Shift, e aí ela vai pegar aquele intervalo, porque normalmente elas estão na ordem alfabética. Ou eu posso simplesmente clicar em 3 ou 4 dentro do próprio modelo, de preferência em locais separados, para poder daí ele ler e entender que eu estou buscando, digamos assim, de uma maneira indireta, todos aqueles elementos que têm essa mesma característica. Então isso aí é o que eles chamam de forma automática. Então, por exemplo, se eu selecionar um aqui, ó, veja que aqui só aparece um de um. Se eu selecionar agora dois em locais diferentes, aí como eu estou usando praticamente no mesmo bloco, aí ele já mostra 2 de 8. Ou seja, mas, poxa, meu modelo aqui é bem grande, então eu vou pegar aqui, veja que nesse caso aqui, ó, como eu selecionei 2 no mesmo pavimento, ele está entendendo que a minha seleção eu quero fazer com o pavimento. Mas se eu pegar aqui, mudar de bloco e mudar de pavimento, aí ele já entendeu de outra forma. Ele diz, não, você não quer simplesmente pegar desse bloco, desse pavimento, ou você só quer pegar do pavimento, você quer pegar de tudo. Então é como se eu estivesse fazendo o seguinte, olha, se eu escolher 2 pontos numa superfície, se eu escolher 2 pontos, eu estou delimitando, digamos assim, uma dimensão. Se eu estou delimitando, clicando em 3 pontos, é como se eu estivesse delimitando um volume, e não mais um plano, não mais uma única, digamos assim, dimensão. Então é dessa forma que ele entende. E aí quando eu clico em 3, automaticamente ele já mostra para mim aqui 40 unidades. Agora, claro, tem que ser 3 de formas, digamos, que evitem mesmo o plano, ou evitem a mesma descida, a mesma coluna, porque aí ele vai entender que você quer fazer uma coisa mais macro. Então, ó, feito isso, 40 unidades aqui selecionadas, basta eu ir em próximo. Posso botar a regra aqui, bacia sanitária, e a descrição posso botar aqui bacia ou vaso, dependendo da região, vaso sanitário. Posso clicar aqui no lápis, venho aqui, ó, ID novamente, posso inserir esse ID aqui, e na parte de quantidades eu posso tanto botar em P iguais, como eu posso botar
aqui embaixo, no caso do H aqui, essa quantidade. Então eu venho aqui, nesse caso, como é unidade, não é área, não é volume, não é nada disso, é contagem mesmo, eu não tenho como pegar na parte de cotas, eu tenho que ir na parte de funções, dou 2 cliques aqui, funções, contador IFC Float Terminal. Então quando eu clico, ele vai incluir, e aí eu já posso sair dessa inclusão. O que acontece muitas vezes é o seguinte: por você colocar uma descrição aqui em cima e ter já uma fórmula, alguma coisa do tipo, e você está incluindo outra aqui embaixo, às vezes ele entende isso como um multiplicador. Então, muitas vezes, na hora que a gente está fazendo esse tipo de coisa, ele, em vez de dar os 40 que a gente quer, ele dá os 1600. Então, ou a gente evita essa questão aqui dessa contagem, desse ID, e aí vamos ver o que acontece. Nesse caso, quando a gente muda, ele não muda. Então vamos pegar aqui, recortar e colar aqui em cima para ver se ele vai. Então tem alguns como é que se diz? IFCs, eu não sei se é do IFC ou que danado é isso. Porque às vezes quando você coloca no de baixo ele conta 40 e não faz o multiplicador. Às vezes quando bota no de cima ele faz o multiplicador, enfim. Mas vamos ver se eu incluindo o multiplicador aqui, se ele volta a fazer a mesma coisa dos 1600. Pronto. Dessa vez passou, então P iguais funcionou. Então eu já posso ter uma memóriazinha bem legal. Mas veja que aqui ele botou como uma espécie de multiplicador. Às vezes funciona, às vezes não. Então é bom a gente ficar sempre ligado nisso aí. Veio aqui ó, em modificar. Nesse caso aqui eu tenho louças e metais aqui no final. Cliquei, aceitar, finalizar. Então, ó, finalizou mais um item. Por último, o que é que eu queria mostrar para vocês? Da mesma forma que a gente mostrou no outro software, a gente também tem a possibilidade de fazer fórmulas. E como é que a gente faz essas fórmulas? Da mesma forma que a gente fez o outro. E como é que é? A gente pode fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui de forma para bloco Vica Baldrame. Deixa eu ver um código aqui que a gente possa utilizar. Pronto, eu vou utilizar o código aqui do Sinap, o 96537. Então, quando eu colocar o 96537, fabricação de forma, eu posso vir aqui, ó, puxo aqui para baixo. Então, quando eu puxo aqui para baixo, veja que novamente ele está trazendo aqui o serviço, o preço unitário, e agora eu vou procurar onde é que está o bloco de fundação para poder fazer essa vinculação. Então eu venho aqui, deixa eu até fazer o seguinte, já que eu vou ter que olhar embaixo do prédio, eu vou ter que rotacionar ele de uma seguinte, digamos, vou ter que mudar a visualização. Então basta você clicar no botão direito e segurar, que aí você tem esse controle dele. Então eu vou clicar aqui, ó, eu posso clicar em um retangular. Eu posso agora clicar em outro retangular. Veja que ele agora, ó, mais uma vez, aquilo que a gente viu, né? Ele só está selecionando os retangulares. Sendo que a gente tem 3 tipos de retangulares nesse modelo. Então, se eu clicar só num retangular de um tipo e no outro, ele não vai me encontrar todos. Então, eu vou clicar aqui em mais um. Esse aqui é meio diferentão aqui, apesar de só ter 2. Então eu cheguei a toda a seleção, teoricamente. Deixa eu até dar uma olhada aqui embaixo. Ou seja, esse amarelo não está ajudando, mas veja que todos eles que são retangulares estão marcados de verde ou vermelho. Então o programa ele já encontrou a informação que eu queria. Então vamos lá. Então aqui já está selecionado. Vamos aqui no próximo. Aqui eu posso botar forma, a regra de forma. E aqui eu posso fazer, vamos lá, bloco, fundação, ID. Cadê? ID está aqui. Pronto. Vamos lá agora para a fórmula. Bem, a gente pode fazer a fórmula seguinte. Se fosse um volume simples, que é
uma dimensão vezes a outra, a gente poderia botar em cada local desse uma dimensão. Então, na parte de comprimento, botaria o comprimento. Na parte de largura, e na parte de altura, ele já multiplicaria, ele fazia isso como se fosse um vezes o outro, vezes o outro. Sendo que nesse caso não é. É uma fórmula onde a gente vai ter que pegar o perímetro, a lateral, digamos assim, a área lateral desse bloco, e daí poder multiplicar pela altura. Então eu vou ter que fazer uma fórmula diferente. Então eu venho aqui, ó, abro parênteses e vou procurar, clico na canetinha e aí eu vou procurar agora as dimensões dessa peça. Então se eu vou procurar as dimensões dessa peça, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, em cotas, e eu vejo, lembrando, né, que a gente vai lá e já estuda o elemento. Então eu já vejo que, por exemplo, aqui em cotas eu já tenho o que eu preciso. Então eu tenho, ó, comprimento mais, eu posso agora incluir outro. Opa, desculpa, gente, acabei clicando errado, não é cotas, é cotas type. Deixa eu só apagar aqui. Então eu venho aqui, ó, em cotas type, comprimento, dou 2 cliques, mais, venho aqui, cotas type de novo, largura, dou 2 cliques, fecho o parênteses aqui, volta aqui para edição, né? Fecho o parênteses, vezes 2, vezes, ou seja, para pegar os dois lados, o comprimento mais a altura e fechar o retângulo. E agora eu venho aqui vezes a altura que a gente tinha visto que era thickness. Então eu clico aqui no thickness, dou 2 cliques e aí a minha fórmula ela está finalizada. E aí quando eu fecho a minha fórmula, eu digo que são 42 unidades e a área total é de 71,76 metros quadrados. Venho aqui, clico aqui, deixa eu clicar aqui fora, clico aqui, venho em modificar na EAP, modificar, venho aqui em fundações, aceitar e finalizei. Bem, gente, não foi como eu prometi, né? Esse vídeo está já a 57 minutos, mas, bem, e eu sei que falando rápido acaba não dando a possibilidade de vocês acelerarem muito, mas eu espero que tenha ficado claro como é que a gente faz, pelo menos a boa parte dessa vinculação. Agora, claro, a gente vai priorizar a área, priorizar volume, porque isso realmente é do próprio software. A gente só usa realmente fórmula quando não tem como fugir delas. Então, tendo como fugir, vamos utilizar o que o próprio programa nos disponibiliza. Beleza? Qualquer dúvida, sempre lembrando que vocês têm todos os meus contatos, é só ir lá, falar comigo e eu vou tentar responder da melhor forma. Beleza? Forte abraço para vocês e espero que pelo menos alguém aí simpatize com o Primus e comece a utilizar em seus orçamentos. Tá bom? Forte abraço, até mais.